E com a palestra Um Novo Olhar sobre a Água e seus Impactos na Avicultura, o palestrante Obiratã Rodrigues. Bom dia a todos. Inicialmente, eu gostaria de agradecer a presença de todos, o convite por poder estar aqui com vocês novamente e ter essa oportunidade de trocar informações, essa oportunidade de aprendizado. Como falou anteriormente a mim, o diretor executivo, que um dos conceitos da empresa é, todo dia ao acordar, né, o que eu posso fazer hoje para me tornar um pouco melhor. E também foi falado aqui durante a segunda apresentação sobre a importância da sanidade, né, e também a importância, né, dos mecanismos que nos fazem com que tenhamos, né, as ações, né, preventivas para que consigamos expressar cada vez mais, né, os resultados ou os técnicos que as linhagens nos oferecem. Então, dentro desse conceito, né, nós viemos até vocês com a seguinte proposta, né, de falar com vocês sobre um novo olhar sobre a qualidade da água. É um prazer estar aqui com vocês, é uma honra muito grande poder estar aqui nesse palco e compartilhar com vocês algumas informações. Então, nós falamos em qualidade de água. Água, né, por muito tempo foi considerado, né, um nutriente esquecido. Com a mesma título fala, nutriente, a água é um nutriente fundamental. Ele faz parte do organismo, tanto do nosso organismo, quanto do organismo animal. E ela é fundamental para a preservação das espécies. Então, de acordo com a BPA, né, nós temos a indústria de proteína animal vem batendo os recordes de produção. Na apresentação anterior, foi nos mostrado, né, que o Paraná é responsável por mais de 40% do total das exportações nacionais. Então, toda vez que nós tivermos, tá, um aumento de produção, tá, hoje nós estamos produzindo em torno de 14 milhões de toneladas de carne de frango e mais de 4,6 bilhões de dúzias de ovos. Quando a gente fala nessa dimensão, né, da nossa produtividade, da nossa produção, isto está inserido, né, todos os programas que nos fazem com que possamos expressar esse potencial. E aí nós falamos em biosseguridade, nós falamos em sustentabilidade, né? Nós falamos em prevenção. E quando nós unirmos todos esses conceitos, foi o que também já foi comentado anteriormente no conceito de saúde única. E a água, né, ela está inserida, né, como um dos principais fatores, né, que estão relacionados com a saúde e produtividade animal. Toda vez que nós tivermos um aumento de produção, nós teremos um aumento na demanda de consumo de água. Tá? E a água, tá, é um bem finito. Sabemos hoje que do total de água disponível no planeta, apenas 3%, né, são águas doces, ou águas destinadas ao consumo. Tá? Dessa água, nem todas elas apresentam as mesmas características, né? Então, durante diferentes períodos do ano, devido a índices pluviométricos, a outros fatores, fontes de captação, nem toda a água é igual. Então, nós podemos ter que, durante o ano, uma mesma fonte de água possa apresentar variabilidade na sua composição e na sua qualidade. Então, é sobre isso que nós vamos conversar com vocês hoje, demonstrando, né, a importância, né, da água e algumas ferramentas que nós podemos utilizar, né, para
controle e potabilidade da água. Então, aqui nós temos aqui para ilustrar para vocês, não só nós, né, em pleno ano de 2023, estamos discutindo a qualidade da água. Esse trabalho aqui foi desenvolvido na Universidade de Arkansas, tá? Então foi publicado aqui recentemente, tá? Dia 8/8/2023, então ele saiu do forno agora. E o principal preocupação desses pesquisadores, né, assim, entendendo e manejando a qualidade da água para sucesso dos lotes. Então, para o sucesso da nossa atividade, nós devemos cada vez mais conhecer a qualidade da água e saber quais as ferramentas e como nós podemos trabalhar, né, para melhorar ou manter a qualidade da água. Então, as conclusões, tá, que chegam é que as fontes de água, elas são dinâmicas. O que quer dizer isso? Que, apesar de nós termos uma fonte de água, essa fonte de água, ela pode sofrer alterações, né, durante os diferentes períodos do ano. Sistemas de fornecimento e armazenagem, eles são vulneráveis. Traduzindo para nós, podemos ter uma fonte de água, tá, de qualidade razoável, mas se nós não nos atentarmos para, né, o sistema de armazenagem, o sistema de distribuição dessa água, até que ele chegue na boca ou no bico das nossas aves, né, nós podemos ter interferência e isso, né, causar alteração e essas alterações acabarem prejudicando o desenvolvimento dos nossos lotes. Então, é muito importante, né, uma implementação de um programa de controle de qualidade da água. Então, é isso que nós vamos conversar com vocês nos próximos 35 minutos. A água, ela está presente em diversas fases do processo. Então, desde o primeiro dia de vida da água, de vida da ave, ela é fundamental. Por quê? Porque nós sabemos que, durante o desenvolvimento embrionário das aves, até seu nascimento, o sistema digestório da ave, ele não está totalmente completo. E somente no momento que ele chegar até a granja e começar a ingestão de alimentos, é que nós vamos ter o desenvolvimento e maturação final do sistema digestório. E a água é fundamental, por quê? Porque se o pintinho não beber, ele não vai comer. Então, aí já no primeiro dia de vida, começa para nós, tá, o descortinamento, tá, da importância da qualidade da água. Por quê? Se nós tivermos uma água de qualidade duvidosa, então temperatura inadequada, ou tivermos uma vazão inadequada do nípel, né, tudo isso vai influenciar no consumo da água, né, e vai reduzir, tá, a possibilidade de que o nosso lote lá no final possa expressar todo o potencial genético de ganho. Aqui nesse vídeo nós vamos ver, tá, a importância do fornecimento de uma água de qualidade. Toda vez que nós fornecermos uma água contaminada para as aves, tá, nós vamos ter um desequilíbrio na flora intestinal, vamos ter uma desbiose. Isso pode causar, tá, aquele trânsito, aumento de trânsito rápido. Tá, vamos ter presença de diarreias, vamos ter que recorrer ao uso de antibióticos. E quando nós trabalharmos com uma água com pH 7, né, pH controlado, né, com nível de cloração adequada, tá, então nós vamos estar fornecendo uma água sanitizada, uma água livre de contaminação, tá?
E que nós vamos ter, então, que toda essa sistema de desenvolvimento da ave vai estar em homeostase, tá? E teremos, tá, então, evitarmos a utilização ou recorrer à utilização de antibiótico. Quando nós fizemos todo esse controle, qualidade da água, preservação do meio ambiente, ausência de resíduos, tá? Nós vamos cair no conceito One Health, ou seja, saúde única. Então, toda vez que nós produzirmos um alimento livre de qualquer resíduo, nós estamos trabalhando diretamente com a nossa saúde, a saúde humana, a saúde animal e saúde ambiental. As características da água, como todos nós já ouvimos falar, tá? Ela é fundamental, né, para manutenção do pH, para transporte de eletrólito, excreção de metabólitos, né? Então, todos os metabólitos, todos os resíduos são eliminados através da água, absorção e transporte de nutrientes, digestão dos alimentos. Então, é muito importante, né, que a gente saiba, né, que o trato digestório das aves apresentam diferentes pHs, tá? E o pH da água, né, vai interferir diretamente na manutenção dessa homeostase. Também é importante nós sabermos, né, que a água é responsável pela manutenção da temperatura corporal, hidrólise de proteínas, então absorção de proteínas e gorduras e carboidrato, secreção e transporte de substâncias essenciais. Nada adianta, tá, pessoal, nós utilizarmos a melhor dieta, tá, gastar o nosso maior investimento hoje está aonde? Na nutrição, tá? Se a água não tiver qualidade e não cumprir com suas funções, uma vez que, se nós fornecermos águas em quantidades insuficientes ou de qualidade duvidosa, todo o processo digestório vai estar comprometido. Inclusive, né, as nossas respostas vacinais estarão comprometidas. Por quê? Porque se não há absorção de nutrientes, não há produção de proteínas, né, e não haverá, então, resposta imune. Por quê? Porque isso aí vai causar um estresse na ave, né? Além dessa imunossupressão, nós não teremos o substrato, que são as proteínas, para a produção de anticorpos. A água, pessoal, representa de 58% a 60%, 65% do peso corporal das aves adultas e 85% do peso do pintinho. Então, se nós não nos preocuparmos com a qualidade da água, já no primeiro dia de vida de vida dos pintainhos, tá, nós vamos já estar comprometendo todo o nosso ciclo produtivo. É muito importante, né, nós nos atentarmos a esse detalhe, que a partir daqui, né, nós vamos entender, né, que muitas vezes, né, nós temos um desempenho abaixo do esperado na primeira ou segunda semana de idade, e a gente acaba recorrendo ou sempre culpando a nutrição, tá? E na grande maioria das vezes nós esquecemos, né, do papel fundamental da qualidade da água no desenvolvimento das nossas aves. Impactos dessa falta de qualidade de água ou privação hídrica já no primeiro dia de idade. Então, aqui nós temos umas fotos, uma microscopia eletrônica, tá, que nos mostra, tá, o desenvolvimento das vilosidades intestinais, ou seja, o desenvolvimento das células que são responsáveis, tá, pela absorção de nutrientes, tá, 12 horas após a eclosão. Então, essas aves aqui receberam água em quantidade suficiente, em qualidade
de boa qualidade. Já essas aves aqui, tá, receberam privação hídrica, tá, e de alimentos. O que nós podemos observar? Tá? Aqui nós temos o desenvolvimento, né, das células intestinais, desenvolvimento das vilosidades, tá, totalmente preenchido. Então, toda a capacidade de absorção e transporte de nutrientes estão preservadas. E quando nós privamos a ave de receber água em qualidade suficiente ou em quantidade suficiente, essas células, tá, que são responsáveis pela absorção, elas acabam sendo destruídas e não são repovoadas. Então aqui, pessoal, já mostra para nós, tá, o quão importante é a água de qualidade fornecida desde o primeiro momento em que a ave chega na nossa granja. Então é importante aqueles pequenos detalhes que são comentados frequentemente conosco, né? Durante o vazio sanitário, fizemos a higienização da caixa d'água, fizemos a higienização da linha de distribuição, né? Nós aferimos a temperatura da água na chegada do lote, nós estamos realizando os flushings durante o dia, nas primeiras semanas, porque se a ave não comer, não tomar água, não vai comer o alimento e vai comprometer toda a sua qualidade intestinal e todo o seu desenvolvimento estará, por consequentemente, também comprometido. Outra característica que nós temos que ter em mente é que as aves, elas consomem 2 a 3 vezes mais água do que alimento. Não, resumindo, não bebeu, não comeu. Privação hídrica, tá, vai fazer com que haja diminuição do consumo de ração, contaminação por bactérias patogênicas. Então, nós falamos hoje aqui em prevenção de doenças, prevenção, falamos em biosseguridade, e quando nós falamos em biosseguridade, não podemos nos esquecer da água, qualidade da água. A água pode carregar diferentes agentes, tá? Sejam eles vírus, sejam bactérias, Escherichia coli, Salmonella, Pasteurella, e atualmente nós sabemos que o vírus da influenza sofreu mutação, tá? E hoje esse vírus de influenza de alta patogenicidade que está circulando mundialmente, ele se adaptou aos mamíferos. E, então, hoje não é só mais um risco as aves migratórias. Os mamíferos podem ser fonte de contaminação. Quando nós falamos em mamíferos, nós temos visto, né, os relatos de mortalidade de leões marinhos, né? Mas a grande preocupação hoje é que todos os mamíferos podem estar contaminados, inclusive os roedores, né? Então, ratos, ratazanas, o furão, né, todas essas... Então, pode ser fonte de contaminação da água, tá? E essa água veicular esses agentes até as nossas integrações. É muito importante nós estarmos conscientes, tá? Quando nós elaborarmos nossos programas de biosseguridade, da importância da verificação, como nós falamos ali, verificação e manutenção da qualidade de água. Outro efeito negativo da privação de água é a imunossupressão. Então, hoje nós sabemos, né, que um grande desafio que nós temos é mantermos a integridade do sistema imune das aves, dos nossos pintainhos. Não adianta nada nós fazermos um excelente programa de vacinal, um excelente programa nutricional, se essas aves possam estar imunossuprimidas, elas não vão receber não vão responder adequadamente aos estímulos antigênicos e estarão, né, propensas a novas infecções.
Então, conceito de biosseguridade cada vez mais salienta ou reforça para nós a importância da qualidade da água. Tá? Então, várias bactérias, vários micro-organismos podem ser carreados através da água. Podemos citar aqui a Escherichia coli, Salmonella, Leptospira, protozoários, parasitas e vírus. E tudo isso vai acabar culminando, né, na perda de performance, mortalidade, utilização de antibióticos e o maior risco é a presença de resíduos, né, tanto em ovos quanto na carne. O animal a ave só come, tá, se bebe. Então, durante todas as fases da vida, nós temos que nos preocupar não só com a qualidade, mas também com a quantidade de água fornecida. E quando nós falamos em qualidade, nós temos que pensar em qualidade microbiológica e qualidade físico-química da água. Tá? E por que não tratarmos essa água? Tá? Se nós sabemos que o nosso maior investimento hoje, 70% do custo de produção está na nutrição. Se não beber, não vai comer. Se não receber uma água de boa qualidade, tá, também aquele 70% do nosso custo de produção, ele não vai ser utilizado de forma efetiva. Então, o tratamento de água, se estima que hoje menos de 1% do custo total de produção está, né, nos programas de controle e qualidade da água. Então, o porquê não tratarmos? O porquê não darmos, né, a importância necessária à qualidade de água, que por muitos e muitos anos foi relevada a segundo plano. Então, hoje, as ferramentas que nós temos disponíveis para melhorarmos, mantermos e preservarmos a qualidade da água está em dois pilares de cloração, acidificação e sistemas de utilização desses produtos. Então, hoje nós estamos falando, né, sobre sistemas de cloração, qual é a efetividade, como é que funciona esse cloro, por que vamos clorar, tá? E quais são as expectativas que nós esperamos quando nós utilizamos esses sistemas. Então, o pH ideal, tá, melhora a efetividade da água. Então, nós sabemos que um pH entre 3,5 e 5, né? Então, aqui, ó, entre 3,5 e 5 é onde nós vamos ter a maior efetividade de cloro. Nós estávamos falando aqui no intervalo, né, com um colega, né, sobre o porquê mantermos o pH abaixo de 7. Então, aqui, ó, a partir de 7, tá, o cloro começa a perder a sua característica bactericida e vai formar, não é, o íon hipoclorito, que não apresenta tanta característica bactericida. Tá? Então, num pH entre 3 e 7, ele apresenta suas maiores potencialidades de agir como bactericida, algicida e fungicida. Então, hoje, né, nós temos a disponibilidade, tá, de sistemas, tá, automatizados, tá, onde nós podemos manter a concentração constante, né, do cloro utilizado no nosso sistema e garantirmos, né, que haja o tempo ideal, tá, para que esse cloro possa apresentar a sua característica bactericida ou microbiocida na desinfecção da água. Tá? O cloro inorgânico, que é o cloro que nós usamos hoje, ele tem um poder de choque. Tá?
e provoca a morte imediatamente da bactéria. Mas nós temos que saber que para esse cloro, para se tornar efetivo, tá, nós temos que ter um tempo de contato para que ele exerça a sua função biocida. Então, os sistemas disponíveis hoje, tá, nós temos aqui, ó, onde nós podemos trabalhar com sistemas automatizados, tá? Onde o cloro, né, vai ser distribuído homogeneamente durante todo o sistema. Tá? Aí podemos adicionar aqui, né, um acidificante, porque falamos para vocês da importância do pH. Tá? Então, águas com pHs muito alto, acima de 7, tá? A ação biocida do cloro, ela vai ser comprometida. E através desses sistemas automatizados, tá? Então nós vamos ter, né, uma água com um pH ideal, com concentração de cloro ideal e vai ser distribuída para todo o sistema. Então é esse o conceito que nós trabalhamos hoje de trabalharmos com um pH constante para mantermos, tá, a viabilidade e a efetividade do cloro. Aqui nós temos alguns exemplos, né, dos cloros que nós utilizamos nos nossos sistemas de tratamento de água. Então, o hipoclorito de sódio é o que é mais utilizado hoje como biocida com relação da água. Então, quando ele entra em contato com a água, ele forma o ácido hipocloroso, né, mais o íon hipoclorito e mais, como resíduo, nós temos a soda. Já no caso do hipoclorito de cálcio, que é uma nova forma de apresentação do hipoclorito para a sanitização de água, ele vai, quando em contato com a água, ele se forma o ácido hipocloroso, mais o íon hipoclorito e liberação de cálcio. Então, aqui nós já temos uma grande diferença. E as formas de cloro e tricloro, quando eles entram em contato com a água, ocorre a mesma dissociação, formando o ácido mais o hipoclorito, mais o ácido cianúrico. Tá? O ácido cianúrico é um ácido extremamente tóxico. Tá? Então, ele é contraindicado, tá, o uso nas águas potáveis, tá, como desinfetante de água potáveis. Pode provocar riscos à saúde e esses só devem ser utilizados, tá, em situações de emergências sanitárias. Então é muito cuidado, pessoal, nós temos que conhecer, tá, o tipo de cloro que nós estamos utilizando e qual é o residual, tá? Porque isso pode estar comprometendo tanto a nossa saúde, tá? Quando nós falamos em saúde única, então, saúde humana, saúde animal e saúde ambiental. Então, aqui, vários documentos estão mostrando a toxicidade desse resíduo, né, quando nós usamos dicloro ou tricloro nos nossos sistemas de tratamento de água. E aí, aqui, ó, nós vamos mostrar, então, como é que funciona a ação do cloro. Vamos lá. Então, o cloro, tá, quando introduzido na água, ele é consumido rapidamente, tá, pela oxidação de matérias-primas. E aí, até o momento que então, o cloro combina-se com os elementos nitrogenados, a matéria orgânica, oxida essa matéria orgânica, e aí nós vamos ter, tá, o cloro residual. Tá. O que é esse cloro residual? Tá? É o cloro que nós observamos, né, ou medimos quando vamos lá fazer a medição ou aferição do nível de cloro que nós temos nas nossas
nípeos, o que está chegando no bico das aves. Esse cloro residual que é o que tem que apresentar essa característica biocida. Então, o hipoclorito de cálcio, tá? O hipoclorito de cálcio entra em contato com a água, tá? E então, até 100 a 80% ele forma essa dissociação, formando o ácido hipocloroso, tá? Que é a forma ativa do cálcio, e esse ácido é o que tem ação biocida. Então, nós vemos aqui, ó, quando nós trabalhamos com pH abaixo de 3,5, tá? E um pH acima de 7. Tá? Então, nós vamos ver aqui a formação, tá, do ácido hipocloroso, que é o que nos interessa, tá? Que é o que apresenta, tá, a ação bactericida, o biocida, e o íon hipoclorito. Então, é importante, né, para nós sabermos, tá, que pHs abaixo de 7, nós vamos ter uma maior concentração do ácido hipocloroso, e a partir do pH 7, né, essa concentração, essa curva de concentração, ela se inverte, e nós vamos ter maior concentração do íon hipoclorito, que apresenta baixa característica bactericida. Então, o que acontece com esses pHs elevados? Tá? Então, nós temos aqui, ó, pegamos uma Escherichia coli, tá? E submetemos ela a um pH de 7 e um pH de 8,5, para ver o que acontecia com essas bactérias. Tá? Então, em pH 7, foram necessários 0,06 ppm de cloro para inativação da bactéria. Já num pH de 8,5, 5 vezes mais cloro. Então, pessoal, quando nós trabalhamos em medindo o cloro na tubulação, nem sempre aquele cloro que está disponível, ele está apresentando a sua característica biocida. Estabilidade desta nova forma de apresentação do cloro. O hipoclorito de cálcio, tá? O hipoclorito de sódio, tá? Ele é comercializado a 12%, mas essa forma de apresentação, ele apresenta uma instabilidade muito grande. Então, pouco tempo após, essa concentração já pode cair, aqui como mostra o nosso gráfico aqui, ó, em 15 dias, tá? Ele caiu, e em 30 dias, tá, a concentração dele já estava em 2%. E a validade é de 3 meses. Então, ele é muito volátil e nós vai perdendo a característica de agente microbiocida. Então, consumo de biocidas, né, esse slide nos demonstra, tá, que o hipoclorito de cálcio, tá, quando comparado com os demais cloros disponíveis no mercado, tá, ele apresenta uma maior eficácia numa menor concentração. Então, no hipoclorito de cálcio, em torno de 4 gramas, quando comparado com o hipoclorito de sódio, que foi necessário 22 vezes mais, né, para apresentar a característica biocida. Por que vamos falar de acidificação? O porquê acidificar a tranco. O porquê acidificar a água? O trato digestório da ave, ele apresenta diferentes pHs, variando de pH 4 a pH 7,5. Então, é muito importante que quando nós utilizarmos essa
a água, acidificarmos essa água, ela apresenta as características ideais. Então, um pH que não seja um produto que não seja dissociado a nível de proventrículo e papo e que possa agir nos diferentes segmentos do trato digestório da ave. Então, nós vamos ter uma melhoria na atividade da pepsina, aumento de digestibilidade, mudanças positivas na qualidade daquelas vilosidades intestinais que nós já vimos lá, o desenvolvimento dela desde o primeiro dia de idade. E a grande vantagem é assim, controle e modulação da microbiota. Toda vez que nós tivermos um controle e modulação da microbiota intestinal, nós sabemos hoje que o intestino é considerado o segundo cérebro no animal e considerado também o maior órgão linfóide da ave. Toda vez que nós trabalharmos com melhoria de qualidade intestinal, vamos ter melhoria de resposta imune e melhoria de performance. Por que, então, acidificar a água de bebida? Já mostramos para vocês a eficácia do pH sobre a eficiência da cloração. Vamos ter um melhor consumo de água, melhor rendimento. O pH ideal estomacal vai favorecer a absorção de nutrientes, melhora a absorção dos alimentos e sobre a qualidade intestinal, sobre a conservação da microbiota, reduzindo a necessidade de nós utilizarmos antibióticos. Então, é muito importante, pessoal, que nós conheçamos os diferentes pHs para as diferentes fases da vida. Então, esse trabalho foi desenvolvido pela American Nutrients e nos mostra que nas diferentes fases de vida da ave, nós precisamos trabalhar com pHs distintos. Então, é muito importante que nós tenhamos ou trabalhamos com sistemas automatizados, onde a gente tem a certeza e a precisão de que estaremos fornecendo a água com o pH ideal nas diferentes fases. Então, hoje, o que nós temos disponível, trabalhava assim, toda vez que nós acidificarmos a água, né, em sistemas convencionais, nós vamos ter uma redução do pH imediato e depois esse pH volta a subir, adicionamos novamente o ácido e vamos ter essa oscilação de pH durante o dia. O que acontece com o organismo das aves? Tá? Nesse caso, essa oscilação de pH vai causar uma desbiose. Essa desbiose vai poder desencadear diarreias, infecções por Escherichia coli, Pasteurella, Salmonella, todos esses micro-organismos que nós falamos com vocês. Distúrbios hepáticos, toda vez que nós tivermos distúrbios hepáticos, nós vamos ter uma absorção de alimento associado à redução da digestão e também redução e absorção de nutrientes, culminando em perda de performance. Então, é isso que nós temos quando nós utilizamos essa acidificação descontinuada da água. E a nossa proposta hoje é trabalharmos com o pH ideal e constante durante toda a fase da vida das aves. Um pH ideal para cada uma das fases vai nos trazer como benefício melhoria da absorção de nutrientes, redução das contaminações, redução de contaminações, melhora da conversão animal e redução de mortalidade. Então, hoje, as nossas soluções para todo esse sistema. Então, hoje, nós disponibilizamos, existe no mercado, sistemas automatizados, onde nós temos, né, a entrada da água. Essa água ela vai receber a cloração no nível e concentração ideal. Após essa cloração, ela vai ser acidificada. Então, o pH ideal faz com que o cloro tenha a sua ação
né, favorecida ou a sua ação melhorada, sistema de automatizado, tá, de distribuição e toda a nossa linha de abastecimento vai ter o pH ideal nas diferentes fases. Como é que nós vamos monitorar isso, né? Nós vamos trabalhar, então, os diferentes sistemas, tá? Então, vamos ter águas acidificadas, controlando o pH, controlando a eficiência do cloro. E sabemos que pHs elevados, maior necessidade de cloro. Tá? E hoje nós trazemos uma ferramenta para que nós possamos ter certeza que os nossos sistemas de tratamento de água estão funcionando. Então, o que é? Nós trabalhamos hoje com o ORP, que nada mais é que a medida indireta a medida indireta de poder de biocida do cloro. O que acontece? Esse ORP nada mais é que é um sistema de oxirredução, tá, das células, tá, e ele acaba culminando com a sua morte. Então, toda vez que nós tivermos, tá, um pH elevado, ele vai favorecer esse sistema de oxirredução e nós vamos ter, então, o efeito biocida da ave, do cloro, sendo efetivo no controle das infecções da ave. Então, se trabalha hoje, né, com um RP, aqui nós temos um pH 8,1, nós vamos ver que nós temos um RP de 250. Quando nós acidificarmos essa água para o pH em torno ali, ó, nós vamos baixar esse pH, tá? Aí nós vamos ver que o ORP vai aumentar. Tá? O que quer isso nos dizer? Que essa água, ela está livre de contaminação. Então, pH, nós tínhamos de 8,1, um RP de 256, e aí quando nós acidificamos, ó, o RP foi para 731. O que isso quer dizer? Toda vez que nós trabalharmos com um RP acima de 670, ele provavelmente, essa água não apresenta contaminação. E, por fim, não mais importante, é a manutenção da qualidade do nosso sistema de distribuição, né? Então, temos que nos preocuparmos tanto com a limpeza externa quanto interna da caixa d'água, todo o sistema de distribuição, seja ele incrustação por minerais ou presença de biofilmes. Então, isso é muito importante que a gente tenha essa preocupação. Não adianta nós termos uma preocupação de mantermos a água livre de contaminações se o nosso sistema de distribuição ele não está sendo levado em consideração ou sendo monitorado de forma efetiva. Como nós vimos nos slides iniciais, né, os nossos sistemas de água, ou nosso fornecimento de água, eles são, não são estáticos, né, podem sofrer mudanças, alterações a cada minuto. Tá? Então, temos hoje, né, produtos específicos para desincrustação de matéria orgânica, como através de produtos específicos para biofilmes e também produtos específicos para incrustações de minerais. Não mais importante, como nós falamos hoje aqui no início, em sustentabilidade, né? É muito importante, né, nós sabermos que a água é um recurso finito. Então, nós falamos aqui, todos os palestrantes anteriores a mim falaram em sustentabilidade. Então, podemos utilizar esse exemplo, né, como captação das águas de chuvas, né, os índices pluviométricos. Aqui nós temos um exemplo, né, de uma precipitação pluviométrica de 1.000
1.200 milímetros anual. A nossa precipitação pluviométrica aqui na nossa região ela está em torno de 2.200, então poderíamos dizer que é o dobro disso aqui. Então, um galpão de 12 metros, com 100 metros de telhado, né, nós teríamos um consumo e um lote com 10 aves por metros quadrados, 12 mil aves, total de aves alojadas ao ano, nós teríamos um consumo de 1.008.000 litros de água. Isso, captando essa água aqui, litros anos, 1.440.000 metros cúbicos, sobraria 43%. E, no nosso caso, então, a nossa índice pluviométrico é o dobro, teríamos o dobro de água. Então, a importância de tratamento, através dessas águas, sistemas de tratamento, tá, nós teríamos também a sustentabilidade. Conclusões. A água é um nutriente finito. Por muito tempo, ela teve esquecida e hoje é uma preocupação, e é uma preocupação nossa quando nós falamos no conceito de One Health e redução da utilização de antibióticos. Precisamos nos preocupar tanto com a qualidade quanto a quantidade de água fornecidos e conceitos hoje fundamentais para nós termos uma água de qualidade é a associação do pH, eficiência da cloração e atividade ORP. Então, essas ferramentas todas hoje estão disponíveis e podem ser utilizadas no nosso dia a dia. E também a monitoria do sistema de abastecimento e de distribuição da água dentro do nosso instalações. Pessoal, obrigado. Era isso que eu tinha para trazer por vocês. Desculpa que eu passei do horário, né? Mas era muito importante passar essa mensagem para vocês. Obrigado mais uma vez pela oportunidade de estar aqui. Obrigado pelos organizadores, Presente Rural, a Cooperativa Lar e a empresa América Nutrientes que proporcionou de eu estar aqui trocando essas informações com vocês. Mais uma vez, obrigado.